Olá, como vai você? Será que você é professor ou professora? E você me encontrou aqui porque eu ensino você a brincar. E aí eu te disse que eu não te ensino a brincar de qualquer jeito, para qualquer coisa. Eu te disse que eu te ensino a brincar para levar em eventos infantis, para poder ganhar dinheiro brincando. Ai, meu Deus, será que isso é para mim? Ai, meu Deus, mas eu já trabalho tanto como professor ou professora. Ai, meu Deus, mas já é tão difícil lidar com as crianças em sala de aula e ainda vou para festa de aniversário. Mas aí eu te conto que os eventos não são necessariamente festas de aniversário, existem outros tipos de evento. Eu te conto que a profissão de brincante também causa impacto no mundo, também, de certa forma, educa, traz experiências incríveis. E aí você começa a gostar dessa possibilidade, mas não sabe como, não sabe se é mesmo para você, tá inseguro. Então esse vídeo aqui é para você, professor e professora, onde eu vou te explicar qual é a diferença entre o brincar em sala de aula e o brincar em eventos, explicando por que eu, Iris, abandonei o curso de pedagogia e me tornei uma brincante. Por que será, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Aprendendo a Brincar, onde eu ensino as pessoas, claro, a brincar para ganhar mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. E nesse episódio super especial, voltado para os professores, eu convido você, também brincante, que não é professor, a refletir sobre essa diferença do brincar em sala de aula e do brincar em eventos, para você se fortalecer ainda mais na sua escolha como brincante, para você entender um pouco mais do nosso propósito, da nossa forma, da nossa relação com as crianças. Venha comigo, já deixa seu like, sua curtida aqui nesse vídeo, me segue tanto no Instagram quanto se inscreve no meu canal, ativa todas as notificações possíveis, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo, professor ou professora, você vai querer me acompanhar e devorar todo esse conteúdo maravilhoso que eu faço aqui no Profissão Brincante. Então, pessoal, vocês, como eu já disse, talvez sejam professores e talvez estejam insatisfeitos com a situação financeira de vocês. Nesse caso, a profissão de brincante pode te ajudar, Outra questão, talvez você esteja trabalhando muito e ganhando pouco. A profissão de brincante também pode te ajudar. Talvez você se sinta desvalorizado pelo que você faz. E nesse caso, a profissão brincante pode te ajudar. Talvez você também até goste de estar com as crianças, mas percebeu que não nesse formato da sala de aula, que é muito como eu também me senti quando eu comecei a estudar pedagogia. Eu comecei a estudar pedagogia quando eu tinha 18 anos, eu estava logo saindo ali do meu ensino médio, eu estava procurando por uma profissão, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir para uma faculdade. Talvez você, que é um estudante iniciante agora, talvez é um professor que acabou de se formar, também tenha isso na sua cabeça. Tem que ter uma graduação. E eu fui nessa ideia. E aí eu fiz o Enem. E eu só sabia que eu gostava de crianças, mas eu não fazia ideia do que eu queria ser da vida. Então eu fui lá e me matriculei no curso de pedagogia, porque eu achei que pedagogia, crianças, combinava. Eu também fazia teatro, mas também não sabia se era o teatro que eu queria profissionalmente, porque eu achava que não dava para ganhar dinheiro com isso. Eu acabei me matriculando na pedagogia. Eu gostei muito, de refletir sobre a criança, dos conhecimentos que traziam ali. Só que eu não me identificava, eu não me via em sala de aula com as crianças. Eu entendia que aquele lugar era e é muito importante, só que não era para mim. Então eu percebi que eu precisava fazer uma escolha poderosa de estar com as crianças, mas sem ser naquele lugar. E aí, dentro disso, meu caminho entrecruzou com a profissão brincante. Eu comecei a trabalhar em eventos, a levar principalmente a minha arte, a minha brincadeira para os eventos e me encontrei nessa profissão. Então, eu deixei de lado a pedagogia para me tornar uma brincante e hoje eu vejo que eu não perdi aquela minha intenção de estar com as crianças e até mesmo de mudar o mundo através delas, de impactar as crianças, transformar as famílias, as vidas através das crianças. E eu vi, que isso podia acontecer pela brincadeira e não só pela escola. Então eu fiz essa escolha poderosa, não me arrependo, eu gosto muito de ter me tornado uma brincante e junto dessa escolha vieram tantos benefícios, como eu já falei para vocês, que a profissão brincante pode ajudar e eu vou explicar para vocês
porque ela pode ajudar. Então eu falei para vocês o que é, né, você trabalhar como professor, qual que é a diferença de você trabalhar como professor e como brincante, é o que eu quero te contar agora. Né? Você como professor, você vai ter a intenção de educar, especialmente dentro de alguma temática, alguma matéria, alguma disciplina. Então você vai trazer o seu conhecimento ou até mesmo a própria brincadeira como uma ferramenta para ensinar. Ao contrário dos eventos onde a brincadeira ela não é uma ferramenta, ela é um objetivo final. Olha que incrível a gente pensar assim. A gente brinca para poder ensinar ou aprender na sala de aula. E nos eventos, a gente brinca por brincar, a gente brinca para se divertir. Muitas vezes falta essa experiência para as crianças, né? Então, tem essa possibilidade da brincadeira, mas ela tem dois objetivos diferentes. E eu, assim, às vezes me pego pensando, as pessoas, pais, terapeutas, profissionais de saúde no geral, até mesmo professores, eu observo muito falar da brincadeira. E por mais que falem com tanto carinho como a brincadeira merece, eu observo que traz ali um objetivo, a brincadeira como não como um objetivo, mas como uma ferramenta, um caminho para chegar em outro objetivo. Então, o objetivo que essas famílias querem, que esses profissionais querem, que esses professores querem, muitas vezes não é a própria brincadeira. E a brincadeira que é tão importante para a criança, ela perde também a sua essência, seu espaço ali de se existir, de ser, de estar. Eu não estou dizendo que você não gosta da brincadeira se você for professor, só estou te convidando a refletir. Quando é que a gente propõe a brincadeira para a criança sem nenhuma intenção por trás disso? Isso também educa, né? E aí eu vou lembrar de um caso de uma pessoa que eu trouxe aqui para a página para conversar comigo, um brincante lá de Campinas. E aí ele me falou que ele sempre teve o sonho de educar, de ser professor para educar. No meio do caminho, coincidentemente, ele também se tornou brincante. E aí teve um dia que ele fez uma apresentação, ele trabalha com folclore brasileiro, e aí ele trouxe uma apresentação e cantou uma música nessa apresentação, e 2 anos depois, não, desculpa, 6 meses depois, com uma criança de 2 anos, ele encontrou essa mesma criança em um outro evento. E a mãe veio falar, essa menina canta a música que você cantou até hoje. Ela aprendeu sobre, né, tal personagem do folclore brasileiro. E ele ficou pensando, poxa, isso também é educar. Se com uma música eu consigo marcar uma criança por 6 meses, é porque eu também tenho aqui algo muito poderoso em minhas mãos. E aí eu vi que meu sonho se concretizou, o de educar. Olha que incrível, gente. Então é uma reflexão para vocês terem por aí com vocês, que muitas vezes o brincante não tem o objetivo de educar, mas o nosso caminho, ao estar em relação com as crianças, a gente também pode marcar a vida delas. Esse é um propósito muito lindo para quem quer ganhar dinheiro brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana, porque sabe que não é só ganhar dinheiro por dinheiro, é ganhar dinheiro com um objetivo por trás, que é estar com as crianças, que é mudar o mundo, seja lá qual for o seu objetivo, eu tenho certeza que não é só o dinheiro que você veio buscar por aqui comigo, aqui na Profissão Brincante, né? E aí, gente, eu conheci todos vocês, né, aqui nessa página, sempre trazendo essas histórias, sempre trazendo esses relatos. E é muito comum vocês trazerem para mim assim, Iris, eu queria aprender a brincar para levar para a sala de aula. E eu quero te dizer que se esse for seu caso, eu não posso te ajudar. Porque brincar em sala de aula não é a minha especialidade. E hoje em dia na internet a gente vê muitas pessoas falando sobre coisas que elas não dominam. Eu não brinco em sala de aula, eu nunca fui professora, eu nunca brinquei em sala de aula. Eu sempre brinquei em eventos e é isso que eu posso ensinar a vocês. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, eu não posso ensinar aquilo que eu não fiz. Então, gente, se vocês estão buscando por esse tipo de ajuda, eu não sou a pessoa certa. Agora, se você se interessou em brincar para ganhar dinheiro com isso nos eventos, paralelo à sua profissão de professor, ou até mesmo abandonando a profissão de professor porque você gostou mais de ser brincante, aí eu posso te ajudar. E por que um professor pode ser brincante? Simplesmente porque a profissão de brincante pode acontecer no final de semana, enquanto você vai ser professor ali durante a semana, ou professor particular, ou não, você não quer atuar como professor, só quer atuar durante o final de semana, é perfeitamente possível você conciliar essas duas atividades. E querer ou não,
O brincar em sala de aula é diferente, mas se você é um professor que já domina, né, já trabalha com a brincadeira, você pode aprender ainda mais sobre as brincadeiras, sobre os eventos, com mais facilidade por você ter essa experiência em sala de aula. Estou dizendo que é diferente, mas é mais fácil você, quando você estiver bem orientado, como aqui na página da Profissão Brincante, aprender. Claro, aprender com mais facilidade a brincar em eventos, por que não? Então já são 2 pontos pelos quais professores podem ser brincantes. Um, porque é super flexível a profissão de brincante, dá para conciliar com você sendo professor. 2, porque quando você brinca em sala de aula, provavelmente você vai ter mais facilidade para aprender as brincadeiras em eventos. E o que mais, né, que pode nos trazer? Também, talvez uma insatisfação que você tenha em relação ao sistema escolar ou que você queira promover um tipo de projeto que a própria escola não permite que você faça, uma habilidade que você não desenvolve em sala de aula, você pode querer levar isso para os eventos também, né? Então, o professor, ele muitas vezes vai ter essa facilidade também de desenvolver projetos, possibilidades de fazer atividades com as crianças. Então, dentro de um evento, isso pode ser muito bem-vindo. Eu conheço professores que são professores de ciência que trouxeram projetos científicos de experiências para as crianças, né? Tem uma outra professora que é de teatro e ela trouxe ali o teatro para a profissão de brincante. Um outro que é químico e trouxe uma atividade de química, de misturas de elementos com as crianças. Uma outra que é ecóloga e que trouxe o conhecimento da ecologia, né? É uma professora de ecologia e trouxe esse conhecimento para a profissão de brincante. Aí, claro, né, pode ser que você atue já com as crianças como professora ou não, que você nem seja professora em atuação, né? Mas essas possibilidades diversas de ensinamento que você traria para a sala de aula pode virar uma experiência nos eventos, que não vai ter o mesmo objetivo de educar, mas também vai ser uma forma de você se diferenciar nos eventos. Por que não? Olha que legal você fazer uma experiência de ciências com as crianças, você fazer uma experiência de música, é super diferente, né? Então são vários benefícios pelos quais eu acredito que professores podem ser brincantes, para viverem tudo isso que a profissão nos traz, para viverem essa possibilidade de flexibilidade de horários, de complementação de renda. E um outro benefício incrível que eu acredito que a profissão de brincante nos traz é uma determinada independência, né? Que muitas vezes os professores, eles se sentem às vezes contraídos, retraídos ali pela escola, pelo calendário escolar, pelas atividades da escola. Dentro dos eventos, o professor, que se tornará um brincante, né? Se for de escolha dele, ele pode fazer seus próprios horários, suas próprias escolhas, seus próprios projetos, né? Sem ter aquele guia ali, aquele formato tão rigoroso de uma escola. Gente, eu quero deixar isso sempre claro ao longo desse vídeo, que eu não quero desmerecer o trabalho dos professores de jeito nenhum aqui. Eu sei da importância, eu sei que eles não são substituíveis, tá? Eu tô querendo dizer apenas, na minha experiência, que eu acompanho inúmeros professores que se apaixonam pela profissão brincante a ponto de trocar o professor pela profissão brincante, ou não, que querem conciliar os dois, tá? Eu não estou dizendo que uma atividade substitui a outra. Eu não estou dizendo que ter brincadeiras em eventos infantis substitui uma criança estar na escola, né? Substitui a importância da escola. Claro que não, né? Mas talvez, uma coisa que eu penso muito sobre a minha experiência, que talvez pode ser o seu caso. Pensa comigo. Nós nos acostumamos tanto com o professor na sociedade, que já é um caminho que às vezes nos é levado naturalmente. Eu vou ser professor, porque é algo que eu já vi com facilidade. Agora, quantos de vocês conheciam a profissão e a possibilidade de ser brincantes? Né? Talvez poucos, ou nenhum. Ou conhecia achando que era outra coisa, achando que é gritar com as crianças em festa. Então, no momento em que você percebe que essa profissão existe, talvez seja uma percepção de que você queria trabalhar com as crianças, mas não era daquele jeito na sala de aula. Não porque a sala de aula não é legal, mas que você não quer aquele lugar. Muito parecido com o que eu tenho, né? Então, se esse for seu caso, a profissão de brincante é muito bem-vinda para você. Tá, gente? Eu quero que vocês entendam que esse vídeo é para acolher pessoas, porque eu não recebo 1 ou 2 relatos, eu recebo dezenas de relatos de professores dizendo que querem se tornar brincantes, né? Ou que se interessaram pela brincadeira. Ou, erroneamente, como eu já disse nesse vídeo, que querem aprender a brincar comigo para levar para a sala de aula. E eu já falo, opa, aqui você não vai
aprender isso não, tá? Use seu tempo precioso, tempo de professor, que eu sei que muitos professores não têm muito tempo de descanso, para você investir em outros tipos de estudo, porque aqui na profissão de brincante você não vai ter o que você encontra. Aqui é brincadeiras para eventos. A minha especialidade e só isso que eu faço, porque é só isso que eu posso ensinar. Combinado, gente? Então agora, finalmente, né, vamos falar sobre essa diferença na prática das brincadeiras que a gente vai ter ao longo do evento. Então eu já falei da questão do objetivo. Primeira coisa que vai partir da brincadeira em sala de aula para a brincadeira em eventos é a questão do planejamento. Um planejamento escolar, né? Eu nem sei qual que é o nome, planejamento pedagógico, é muito diferente de um planejamento de eventos. Eu criei uma ferramenta para a profissão brincante, que eu ensino para os meus alunos e trabalho aqui com vocês nos nossos vídeos, especialmente no quadro que eu tenho para falar de planejamento, que é o que brincadeira eu faria em. Então eu faço um planejamento porque eu acredito que é muito importante planejar as brincadeiras partindo do quem, qual que é o público que a gente vai atender, do onde, qual que é o espaço, do quando, ou seja, quanto tempo a gente vai passar no evento e o que, quais atividades e quais brincadeiras vamos colocar ali para a gente planejar. Só que vocês percebem que é totalmente fluido, não tem que cumprir nenhum objetivo pedagógico, nenhum currículo determinado pelo MEC, eu não tenho que ser avaliado, não tenho que avaliar as crianças, isso muda completamente a forma como eu planejo as minhas brincadeiras, né? Ah, Iris, mas eu planejo a minha brincadeira de forma mais livre para as crianças se divertirem em sala de aula, beleza? Independente disso, você vai ter determinado objetivo com a criança em sala e o tempo, a sua relação com o tempo vai ser diferente do evento, que eu já vou falar por quê. Então, o primeiro lugar é a forma como se planeja as brincadeiras, né? No evento, você vai ter que planejar muito mais brincadeiras do que em sala de aula, por exemplo, porque o seu trabalho na sala de aula não vai ser só brincar, e no evento vai ser só brincar. Então, a brincadeira tem que estar em volume ali na hora de você planejar. Uma outra diferença muito importante para um professor que quer se tornar um brincante para poder ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana é entender que na escola a criança muitas vezes não vai escolher brincar, mas na festa, no evento, a criança tem que escolher brincar ou não brincar, porque o nosso trabalho é de lazer, e o lazer, né, de forma guiada, ele tem que ser espontâneo. Eu não tenho que obrigar a criança a brincar dentro de um evento. Claro que dentro da escola você também vai gerar estímulos, né, porque obrigar é chato, irrita e até perde, né, o prazer da criança pela brincadeira. Mas eu sei que você faz isso, né? Gera estímulos para a criança brincar. Eu sei que você já está preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que lá a criança vai ter, muitas vezes, só a brincadeira para fazer na sala. A criança vai ter pouco espaço de escolha. Enquanto no evento tem esse desafio que não é um problema. É muito pelo contrário, um elemento que nos instiga de que a criança escolhe estar com a gente. Aí fica aquela pergunta, e no momento em que a criança escolhe brincar, será que ela escolheria brincar com você? Você se garante? Gente, não é fácil não, mas é incrível, porque nos coloca no lugar de fato da gente se desafiar a entender como é que a gente conquista e promove uma experiência de fato para essas crianças. E quando dá certo, gente, quando as crianças brincam porque elas querem, porque é o que vai acontecer com você à medida em que você se preparar especificamente para esse tipo de brincar, que é diferente que eu tô falando aqui nesse vídeo, aí vai acontecer das crianças virem para brincar com você. E aí vai ser aquele momento de prazer, de uau, elas estão brincando comigo porque elas querem. Isso é impagável, gente. Então percebe que temos mais uma diferença. E uma outra diferença é que na sala de aula, eu já falei isso, agora eu vou trazer isso como um tópico mesmo, a criança não vai ter outras opções de atividades. No evento, a criança pode ter diferentes estímulos. E isso pode se tornar um problema se você não estiver preparado para isso. Muitas vezes você pode usar isso a seu favor, né? Como é que eu brinco? Quais tipos de brincadeira funcionam em cada tipo de evento? Isso é muito importante saber.
né? Então, a gente tem esses 3 tipos de pontos, né, que se opõem, mas a gente tem que entender que a gente encontra um ponto ali no meio, o brincar vai ser o brincar, mas os formatos, eles são diferentes quando acontece em sala de aula e quando acontece no evento. Agora, Iris, me parece que tem menos qualidade, né? Tem menos benefício trabalhar em evento, porque pelo que você falou aqui, parece ser mais difícil. Aí eu vou te dizer uma coisa. O brincar em eventos, ele é uma construção de uma experiência. Um momento em que a gente vai trabalhar para chegar ali e fazer algo inesquecível para as crianças. Aquele momento em que as crianças vão sair e vão ficar lembrando para sempre da festa do João, do dia da rua de lazer em que eu brinquei daquela brincadeira, daquela contação de histórias. Gente, fazer uma experiência é muito diferente de fazer aquela brincadeira em sala de aula, que a criança já está na rotina, já conhece os colegas, já conhece talvez a professora ou o professor. Isso é muito divergente e é esse o brilho, a essência do nosso trabalho. Então, quando eu falo com vocês que ganhar dinheiro brincando em eventos infantis não é apenas ganhar dinheiro, mas é ganhar dinheiro trabalhando menos e ganhando mais, porque a gente não precisa trabalhar todo dia na semana. É ganhar dinheiro com propósito, com brilho, com a intenção de marcar a vida da criança, gente. Isso é demais! E é também, né, o ganhar dinheiro se divertindo. Eu vou bater sempre na tecla de vocês, que tem que ser leve, tem que ser divertido e tem que ser lucrativo. Se algum desses aqui está perdendo peso na nossa profissão, talvez você esteja enganado quanto à profissão de brincante e ela não seja para você. Eu não tenho medo nenhum de dizer para as pessoas que a profissão de brincante não é para elas, porque não é para todo mundo. Assim como não é para todo mundo ser professor, não é verdade? Eu percebi que não é para mim. E é muito importante a gente entender quais lugares são para nós e quais não são. Mas não porque alguém disse que eu não posso, mas porque eu escolhi não ser desse lugar. E eu vou dizer para vocês, qualquer pessoa que chegar aqui para mim na profissão de brincante, qualquer raça que ela tenha, qualquer peso que ela tenha, qualquer idade que ela tenha, qualquer religião que ela tenha, qualquer crença, qualquer hábito, qualquer valor que ela tenha, eu vou dizer para ela que ela é capaz de se tornar uma brincante. Não que ela vai ser, no dia de hoje, uma brincante, mas que ela é capaz de se tornar. Então, a profissão de brincante acolhe a todas, a todos e a todes. Mas eu adoro quando alguém diz, não é pra mim. É de uma coragem, né? E eu digo para as pessoas, talvez não seja para você. Não porque eu vou dizer que você não é bem-vindo nessa profissão, mas porque talvez você não se identifique com as crianças. Aí, né, gente, pra que você está nessa profissão? Ah, porque você não está se divertindo com isso? Por que você vai estar nessa profissão? Faz sentido o que eu estou falando? Eu quero que fique bem clara essa ideia. Então, gente, quando você, né, for um professor, perceber essas 2 diferenças, esses 2 tipos de brincar, que foi o que eu trouxe aqui nesse vídeo, entender que você quer se tornar um brincante, uma brincante, você vai me perguntar, mas como que eu começo então, Iris? E aí é o grande convite final aqui desse nosso vídeo. Como você, professor, pode ser um brincante. Você pode fazer uma transição, ou seja, enquanto você é professor, fazer eventos também junto. Você pode fazer essa escolha para sempre de ser professor e ao mesmo tempo ser brincante, ou você pode, de fato, já de cara não ser professor e se tornar um brincante. O importante é que você, em transição ou não, entenda que é diferente esse brincar para você se preparar como essa pessoa que vai ser aquela que promove experiências nesse tipo de brincar, nos eventos, que é extra cotidiano, que é extra rotineiro, que é um brincar que vai ser de escolha própria da criança, que é diferente da sala de aula, que as crianças vão estar num ambiente diferente, tudo isso que nós conversamos aqui no vídeo. Então, meu convite para você é que você pare de enxergar a profissão de brincante como um professor e passe a enxergar como um brincante. Assim como você vai enxergar a sala de aula como professor, você vai enxergar os eventos como brincante. Vai ser necessário que você faça essa troca, né? Então, o meu convite é que você comece a se preparar para os eventos
Como? Assistindo aqui, devorando todos esses conteúdos que eu tenho aqui na página. Os nossos podcasts, o nosso quadro Que Brincadeira Eu Faria, todos os outros episódios aqui dessa nossa jornada do Aprendendo a Brincar. Tenho certeza que você tem muito a aprender e eu tenho certeza que você vai colher benefícios incríveis de ser um brincante, sendo também professor ou escolhendo poderosamente deixar de ser um professor para trabalhar como brincante, porque talvez você tenha percebido que ser professor não é para você. Então, pessoal, você, professor, que às vezes sente que você trabalha muito e ganha pouco na profissão de brincante, talvez em 1 hora você ganhe tudo que você ganharia no mês. Você ganhe tudo que você ganharia numa semana, né? E talvez isso seja muito triste, mas seja uma opção que te traga para essa profissão. Você, professor, talvez esteja insatisfeito pelo formato como a educação tem sido levada, ou na escola que você trabalha, ou como um todo, né? A profissão de brincante pode ser o seu espaço de você construir os seus próprios projetos, as suas próprias ideias, as suas próprias experiências artísticas. Então tem esse incrível benefício. Tem o benefício do tempo, né? Que a profissão de brincante vai conseguir possibilitar que você concilie com outras coisas e muito mais. Então, pessoal, eu deixo aqui um forte abraço de urso para vocês. Me contem abaixo se você é um professor e gostou desse vídeo, se você vai se tornar um brincante ou não. Quero muito saber o que vocês ouviram desse vídeo aqui nos nossos comentários. E claro, se você escolheu ser brincante, já teve o meu convite, né? Segue aqui as minhas páginas do YouTube, Instagram, pra gente seguir junto, para você aprender mais sobre ser brincante. Um abraço de urso para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal!